Muito bom dia para você. Hoje é dia 7 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na profecia do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. Verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele, ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, a punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pelas angústias e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado de morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Meus irmãos, hoje a gente vive na liturgia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço desculpas porque essa leitura, sempre que eu ouço, ela me dói. E sempre o que eu vejo dessa leitura é o homem das dores. A gente muitas vezes, quando vê um crucifixo, na maioria das vezes, nem de longe, ele representa como realmente o Senhor ficou. Porque o profeta Isaías, que está lá no Antigo Testamento, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão e ressurreição, ele já narra como se daria. Porque é palavra de Deus. Porque o Senhor, ele é onisciente, ele sabe das coisas antes que aconteçam, e Deus é atemporal, ele não precisa de tempo em sua contagem da forma que nós utilizamos. Mas o profeta Isaías já descreve exatamente como seria a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para a cruz, é muito longe do que realmente aconteceu. Porque a palavra do profeta Isaías diz que muitos viravam o rosto de tão desfigurado que ele estava. Não tinha nem sequer aspecto humano, não parecia mais gente, porque não era uma ferida, uma marca. Ele estava desfigurado. E qual era o peso da cruz? Os meus e os seus pecados.
A palavra diz que quando passavam e olhavam, diziam que ele era um humilhado, golpeado por Deus. Mas na verdade ele era golpeado por mim, por você. Porque era sobre o meu e sobre os seus pecados. O peso da cruz era exatamente o meu e o seu pecado, meu irmão. E ele carregava não pecados dele porque ele é santo, ele carregava o pecado de toda a humanidade. Mas o Senhor diz que, sendo contado como malfeitor, ele na verdade resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Ele intercedia em meu e em seu favor. Por que hoje não é feriado? Porque é sobre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada ferida daquela era um pecado da gente. Ah, você está falando como uma fanática, como uma lunática. Não. Eu estou falando como que realmente é e como que está na palavra. E esse sacrifício, ele é vivo. O altar, ele é o lugar do sacrifício, e esse sacrifício se renova a cada Santa Missa. Hoje é o único dia do ano em que não há missa. E hoje é um dia de recolhimento, de silêncio, de nos unirmos ao Senhor em sua dor, que era sobre o peso dos meus e dos seus pecados. A gente tem hoje a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo às 15 horas, nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, e ela não tem rito eucarístico, porque o Senhor morre nesse dia, o sacrifício se dá nesse dia. Mas ela é dividida em 3 momentos: o rito da palavra, o beijo da cruz, a adoração da cruz. E aí muitas pessoas podem dizer, mas adorar a cruz? Sim, adorar a cruz. Porque sobre o madeiro, sobre o lenho da cruz, quando escorreu o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se tornou exatamente a causa, a razão pela qual a gente estava sendo novamente documentado, oficializado em uma aliança definitiva, o direito à vida eterna. E aí a gente se une àquele que carregou a cruz, que não era dele, mas que é minha. Então, o pouco que a gente suporta de tribulação é porque ele já carregou a parte maior para que o preço fosse pago na íntegra. Então, às 15 horas nós temos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o beijo da cruz, e ela é sim um sinal de vitória. Mas a gente precisa viver lembrando que quando a gente for fazer uma renúncia, quando muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que você vai tanto na igreja? Por que você vive dentro da igreja? É por isso. É por causa do homem das dores. É por causa do homem da cruz. Quando as pessoas disserem, você não tem valor, eu tenho. Por causa do homem das dores. Por causa do homem da cruz. E todas as vezes que a gente precisar fazer uma renúncia, que na maioria das vezes é contra nós mesmos, não em relação a pessoas, é por causa do homem das dores, é por causa do homem das cruzes, que ressuscitou e que nos permite, nos convida a ressuscitar com ele também. Então, hoje não é feriado, hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão de nosso Senhor, para que eu pudesse viver. Foi por isso que ele morreu. Então nós participemos com zelo, com amor, com caridade, olhando realmente e sabendo, é aquele ali o preço da minha vida. Se você hoje tem enfrentado muitas coisas e pensa em desistir da sua vida, meu irmão, eu espero que esse vídeo chegue até você. Se você foi tão machucado que você sente que não vale mais a pena, que está insuportável, insuportável era carregar o peso das dores da humanidade. E estou dizendo isso, quando a gente diz isso, não é no sentido de nos culpar, mas é no sentido de saber o quanto eu e você somos amados. Então aguenta firme, se aproxima do Senhor e não saia do lado dele, jamais.
e peça força para aquilo que você não consegue. Deus abençoe.